Gênesis. Capítulo 16. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e, agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem. Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto, que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, e respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos, que ninguém poderá contá-los. Você está grávida, e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Berede, é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Neemias. Capítulo 6. Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono. Mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes, e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me mandou o 5º recado, e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta, que estava aberta, dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles.
E que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso, e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta, e nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, estava proibido de sair de casa, e por isso fui visitá-lo. Ele me disse, e nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo. E vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas eles virão matá-lo. A isso respondi, eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente, falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Mateus capítulo 15. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse, respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz, eu dediquei isto a Deus. Então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos.
Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E, quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, e mais até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar, neste lugar deserto, comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças.
Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã.